Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass, né? 7 erros de quem nunca alcança o próximo nível. Vocês já ouviram falar nessa expressão próximo nível? Eu utilizo bastante ela, não sei se vocês utilizam. Vocês têm ideia? Tem alguém que, tipo, não faz ideia o que é, o que significa o próximo nível, ou acha que está muito difícil alcançar? Queria que vocês interagissem comigo. Pode interagir no chat, pode abrir o microfone também, pode falar. Próximo nível. Já ouviram falar essa expressão, próximo nível? Sim. Sim, são vários níveis, né? Só subindo. Alguém tem interesse em ir para o próximo nível? Vou mudar a Sem pergunta. Ô, dúvida. pró- Sempre, né? Eu acho que sempre a gente quer melhorar, sempre a gente quer crescer. Nós estamos aqui, então, nessa sala, né? Justamente para isso, para adquirir conhecimento, para avançar, para crescer realmente, para ir para o próximo nível. Mas para a gente ir para o próximo nível, muitas vezes a gente precisa entender que erro nós estamos cometendo. O que está acontecendo que não está deixando a gente ir para o próximo nível. E é esse conteúdo que eu quero compartilhar com você hoje, tá? Eu só vou compartilhar minha tela aqui e a gente já entra nesse conteúdo da aula de hoje. Bora lá, então. 7 erros de quem nunca alcança o próximo nível. Será que existem pessoas que não conseguem alcançar o próximo nível? Não sei se de repente é o caso de vocês, né? Mas será? Será que algumas pessoas têm dificuldade de repente em alcançar o próximo nível? Será que você hoje está travado em determinado nível da sua vida e parece que você vai conseguir chegar lá, parece que você vai conseguir vencer e aí acontece alguma coisa e você não consegue passar? Parece que travou alguma coisa na sua vida, parece que as coisas não estão dando certo para você. Já aconteceu com vocês isso? Ou está acontecendo com vocês isso? Eu vou entregar para vocês aqui 7 erros de pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem ir para o próximo nível. E o próximo nível é o seguinte: o próximo nível é onde nós queremos estar, é onde nós queremos chegar, é o ponto que nós desejamos, é a nova fase, é aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos querendo para a nossa vida. Muitas vezes, né? Muitas vezes acontece isso, né? Muitas vezes acontece de nós não conseguirmos avançar para o próximo nível. Mas deixa eu falar um pouquinho para você quem eu sou, né? Eu me chamo Nil Antunes, hoje eu sou escritor, sou mentor, sou palestrante, trabalho na área do desenvolvimento pessoal. Hoje eu sou autor de 7 livros, né? Já lancei 5, o sexto e o sétimo estão no processo de produção. Trabalho na área do desenvolvimento pessoal, então tudo que eu vou trazer para vocês aqui, são coisas que eu aplico nas minhas mentorias. Eu tenho algumas pessoas aqui que estão na aula que fazem parte da minha mentoria, que caminham junto comigo, que estão num processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, eu já estou atuando nessa área do desenvolvimento pessoal há 5 anos, mas a minha primeira formação é educação física, minha segunda formação é teologia, tenho mestrado na área de teologia e tenho vários cursos na área do desenvolvimento pessoal, como formação em coach, PNL, terapia, e assim, uma série de cursos complementares que me ajudam nesse processo do desenvolvimento pessoal, que me ajudaram primeiramente a ter o meu desenvolvimento pessoal, a despertar essa liderança, a superação, né? E aí, como está dizendo ali, usa a vivência e a comunicação como estratégia para desbloquear o potencial, porque eu fui desbloqueado em muitas áreas e eu sei que é possível muitas vezes nós avançarmos de nível, é possível muitas vezes nós crescermos e muitas vezes nós estamos travados porque realmente nós não conseguimos entender o que está acontecendo na nossa vida. Então, qual que é o objetivo dessa aula aqui? O objetivo da aula de hoje é despertar a consciência dos participantes, no caso de vocês, sobre os erros mais comuns que bloqueiam o avanço pessoal, profissional e até mesmo
em alguns casos espiritual. Mostrar como identificar, corrigir e como substituir esses padrões por hábitos de alta performance e de mentalidade de crescimento, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né, na questão da mudança de mentalidade. E muitas vezes, quando nós queremos avançar, quando nós queremos crescer, quando nós queremos ir para o próximo nível, nós precisamos desenvolver essa mentalidade de crescimento. E só para você entender, existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Nil, qual que é a diferença da mentalidade de crescimento e qual que é a diferença da mentalidade fixa? A mentalidade fixa é aquela mentalidade que não acredita que pode mudar. É mais ou menos aquela pessoa que pensa assim: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Ou, como dizia um ditado antigo, né? Eu acredito que até hoje tem muitos lugares que ainda usam, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Né? Ou seja, a pessoa nunca vai mudar, a pessoa nunca vai ser uma pessoa diferente ou ela não vai, nunca vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, a pessoa que tem essa mentalidade fixa, exatamente, Marta, é a chamada síndrome de Gabriela, né? Que a Gabriela falava isso: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A pessoa que tem a mentalidade de crescimento, não, ela acredita que com estudo, com treinamento, com convivência, né, ela pode crescer, ela pode avançar, ela sempre pode melhorar. A pessoa com a mentalidade fixa, não, ela não acredita que ela pode melhorar ou que as pessoas podem melhorar. Ela acredita que é assim, pronto, e não vai mudar, vai permanecer assim e vai levando como está. A pessoa com mentalidade de crescimento, não, ela acredita nesse processo de mudança e nesse processo de crescimento que nós estamos falando aqui, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula hoje. Eu garanto para vocês que vai ser bem dinâmica, garanto que vai ser uma coisa bem tranquila, bem legal, não vai demorar muito também, mas que a gente possa aproveitar o máximo possível. Se vocês precisarem, se vocês quiserem interromper, abrir o microfone, fazer a pergunta de vocês aí ou mandar no chat, eu vou estar respondendo também a pergunta de vocês, tá? Queria falar um pouquinho para você da minha história, né? Como eu disse, a minha primeira formação é educação física, então eu sou formado em educação física, já trabalhei como professor em escola pública por 10 anos, trabalhei por 7 anos na aviação e entrei para o mundo do desenvolvimento pessoal, onde eu fiquei totalmente encantado por poder me desenvolver e também por poder desenvolver pessoas. Comecei escrevendo o meu primeiro livro, não sabia que eu poderia escrever um livro, não sonhava com isso, não imaginava, mas eu fui uma pessoa muito travada. Eu vivi um mundo de vitimismo, onde eu achava que as pessoas tinham que ter dó de mim. Fui morar sozinho aos 14 anos porque eu queria estudar. Dos 14 aos 16 eu quase me tornei alcoólatra. Depois começou um processo de crescimento, terminei minha faculdade. Antes de terminar a faculdade já comecei a trabalhar. Eu sempre fui muito precoce nas coisas que eu fui fazendo, né? Me formei cedo, passei num concurso público muito cedo, abandonei um concurso público, abandonei a cidade que eu nasci, é, a- né, as coisas que eu tinha ali, para hoje estar num grande centro, que é a região de Curitiba. Então, é onde eu estou localizado hoje, na região metropolitana de Curitiba. Mas tudo foi um processo de crescimento. A mentalidade que eu tenho hoje, ela foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida porque eu tive que mudar de ambiente. Eu tive que buscar esse crescimento e esse desenvolvimento. Isso me trouxe a estar hoje aqui compartilhando com você essa aula aqui sobre esses 7 erros das pessoas que nunca conseguem alcançar o próximo nível. E por muitas vezes eu passei por esse processo de chegar perto, de ver as coisas ali na frente e não conseguir avançar, não conseguir crescer e não saber o que estava acontecendo. Olhar e falar assim: não é possível, eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu corro atrás e parece que as coisas não andam, parece que as coisas não fluem, parece que para mim nada dá certo, parece que para mim as coisas não podem acontecer. Eu vejo acontecendo para todo mundo, mas parece que para mim as coisas não podem acontecer. Talvez seja essa sensação que você esteja agora. Talvez nesse momento está passando isso por você. Poxa, as coisas não dão certo para mim, as coisas parece que vão acontecer, é bom demais para ser verdade. Acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. São padrões de pensamentos que nós temos devido às coisas que não vão acontecendo, mas às vezes a gente tem que parar e ajustar algumas coisas. Na aula de hoje a gente vai ver os erros. Eu vou mostrar para vocês alguns erros que as pessoas que não avançam de nível cometem. E aí eu quero que você
Se for possível, anote esses erros aí para você ver, para você identificar quais são os erros que de repente você está cometendo. Porque se você estiver cometendo alguns erros, pode ser que seja isso que esteja impedindo você de avançar para o próximo nível, né? De viver aquilo que você gostaria de viver. E é possível a gente trabalhar isso, é possível ressignificar isso, é possível mudar a mentalidade para você alcançar o próximo nível, é possível você conquistar as coisas que você deseja. Hoje eu tenho conquistado coisas que eu nunca imaginava com a mentalidade que eu tinha, né? E aí eu tive que passar por esse processo de mudança de mentalidade para estar acreditando no meu potencial, construindo, né, uma carreira, um futuro e alcançando os meus objetivos. Mas eu sempre estou subindo de nível. Na verdade, a gente está num degrau, né? A gente está numa escada, e essa escada vai fazendo a gente avançar, a gente poder crescer, né? Então, nós estamos nessa caminhada. E aí, o que que acontece? É que você muitas vezes sente que está dando o seu melhor, mas mesmo assim, você não consegue sair do lugar. E o que que acontece? Por que será que isso acontece com a gente? Mesmo se esforçando, mesmo correndo atrás, mesmo se dedicando, mas parece que você não sai do lugar, parece que você está patinando. Você já parou para fazer essa reflexão ou não? Você já parou para fazer esse questionamento? Eu acredito que sim. Porque quando as coisas não estão dando certo, a nossa tendência é questionar, é querer saber o que está acontecendo, né? E tem um motivo, tem um porquê disso. E a gente tem que saber o porquê. Porque quando eu sei o que está acontecendo, fica mais fácil de identificar, né? Fica mais fácil de tratar. Quando você tem uma dor, quando você está sentindo alguma coisa, você vai no médico, não é verdade? O médico vai examinar você, às vezes ele já vai saber o que está acontecendo, mas se o médico não souber o que está acontecendo pelos sintomas, o que que ele vai fazer? Ele vai pedir alguns exames, correto? Esses exames vão trazer para o médico o que está acontecendo com você, para ele poder dar um diagnóstico e para ele poder entrar com o tratamento. Então, se a gente conseguir identificar esses erros hoje, os erros que você está cometendo hoje, que está impedindo você de avançar no próximo nível, a gente vai entrar com uma medicação. Nós vamos entrar com um tratamento. Você vai precisar fazer as mudanças necessárias para você alcançar. O meu objetivo aqui é que você alcance o próximo nível. Meu objetivo aqui é que você, daqui a pouco, me mande uma mensagem e fale assim: caramba, eu estava travado um negócio aqui, destravou, as coisas começaram a acontecer. E tem acontecido isso. Algumas pessoas que me acompanham aqui na mentoria podem falar que tem acontecido com essas pessoas, né? Mas muitas vezes a pessoa só se conecta comigo, fala alguma coisa, a gente ajusta alguns detalhes e as coisas começam a fluir. E o objetivo é esse, que as coisas, que a sua vida ande, que você alcance os seus objetivos, que você consiga estar no próximo nível. O próximo nível pode ser financeiro também. Exatamente, tudo depende do teu objetivo, né? De repente, o teu objetivo como próximo nível seja financeiro. Por exemplo, eu estou, né, nesse nível financeiro e agora eu quero subir de nível financeiro. Então, ele pode ser o próximo nível, sim. Pode ser, tudo depende de você. Então, olha só, às vezes nós estamos assim, ó. Nós estamos nessa escada, mas às vezes essa escada aqui, ela está lotada demais. Às vezes as pessoas aqui, ó, estão obstruindo essa passagem, né? Tem muita coisa acontecendo, tem família, tem emprego, tem a falta do emprego, tem a falta do dinheiro, tem um monte de coisa que às vezes está impedindo a gente de avançar esses degraus aqui para o próximo nível, né? Então muitos param bem aqui, no início da escada. Por quê? Porque eles cometem esses 7 erros que a gente vai falar aqui, que a gente vai destrinchar. A gente vai falar sobre cada um deles. E as pessoas ficam ali, ó, naquela base. Poucas pessoas conseguem ultrapassar isso daqui. É muito comum você ver as pessoas tendo os mesmos resultados. Eu gosto de falar uma frase que foi no início do meu despertar. O que que eu percebi? Eu percebi que eu fazia as mesmas coisas todos os dias e estava esperando um resultado diferente. E aí eu fui descobrir que essa é uma famosa frase do Einstein, né?
que ele falava que é insano uma pessoa querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, peraí. Se eu faço, se eu quero coisas diferentes, se eu estou esperando coisas diferentes na minha vida, eu quero resultados diferentes, e eu estou fazendo as mesmas coisas todos os dias, eu não estou avançando, eu não estou subindo de nível. Se eu quero subir de nível, se eu quero coisas diferentes na minha vida, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer coisas diferentes. E o que que eu tenho que fazer de diferente? Eu não sei. Eu só sei que não dá para você fazer a mesma coisa que você está fazendo. Porque as mesmas coisas que você está fazendo estão gerando os resultados que você está tendo. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente, e aí vai ter que ver o que que faz sentido na sua vida. O que que você está buscando? Por exemplo, a Esther perguntou aqui do financeiro. Então, eu preciso, de repente, criar um planejamento financeiro. Ah, eu recebo um salário fixo. Não tem como eu negociar, por exemplo, um aumento. Recebo um salário ali, aquele ali pronto, e ele vai ter o reajuste só quando tiver. Não tem como eu fazer uma negociação. Peraí, então, se eu quero subir de nível financeiro e o meu salário não está dando, eu tenho que criar um plano de ação para isso. Eu tenho que entender o que que eu preciso fazer? Ou por que, de repente, que o meu dinheiro não está dando? De repente, eu estou gastando mais do que eu ganho. E aí não vai fluir, né? A coisa não vai acontecer. Se eu gastar mais do que eu ganho, vai faltar dinheiro de qualquer forma. Aí eu preciso criar esse planejamento para poder avançar de nível. Ou eu vou pedir um aumento de salário, ou eu vou trocar de emprego, ou eu vou começar a fazer algumas coisas extras, ou até mesmo hora extra no trabalho, se for possível, para aumentar essa fonte, para eu conseguir alcançar, de repente, o meu objetivo financeiro. Tem um monte de coisa que precisa fazer. Claro que a gente precisa fazer um diagnóstico para poder saber. Mas no seu caso, você vai ter que fazer pelo menos uma reflexão do que está acontecendo com a sua vida. Então, de repente, você está fazendo as mesmas coisas todos os dias e sonhando com um resultado diferente. Não vai acontecer. Você não vai sair do lugar. Você vai precisar se movimentar. Você vai precisar fazer coisas diferentes para gerar resultados diferentes. Então, muitas pessoas param no início, porque requer esforço. E, vamos falar a verdade, né? Sem esforço, não tem resultado. Não adianta. Não adianta. Não adianta a gente achar que a gente vai ter resultado se a gente não está se esforçando. Não tem. Por que que a maioria das pessoas às vezes param no meio do caminho? Por que que elas não se esforçam? Pelo medo de errar, pelo medo do julgamento. Entra uma série de medos, né? Eu tenho um livro que eu lancei agora em fevereiro que se chama Medo, Inimigo ou Aliado? Então, o medo ele está sendo seu inimigo ou ele está sendo seu aliado? Porque ele pode ser o seu inimigo, ele pode ser o seu aliado, depende de como você vai usar ele. E aí muitas coisas podem estar atrapalhando o seu processo de crescimento. Tá? Pode estar atrapalhando você de ir para o próximo nível. Mas vamos ver aqui, Nil, quais são então esses erros? Vamos lá, vou falar para você do erro número um. Primeiro erro, achar que o esforço sozinho é suficiente. Esse é o primeiro erro, tá? Você achar que só você se esforçar é suficiente. Ah, eu sou uma pessoa esforçada. Parabéns. Acho que todos devem ser esforçados, né? Acho que o mínimo que a gente tem que ser é esforçado. O que que vocês acham? Você acha que uma pessoa que não se esforça, ela merece o resultado? Ela merece colher algum fruto bom? Vocês acham isso? Não, né? O mínimo que a pessoa tem que ser esforçada, não é? O mínimo que tem que acontecer é ter o esforço. Você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, tem que se movimentar, você tem que procurar alcançar, ir atrás dos seus objetivos. É esforço. Ah, você vai ter que acordar cedo muitas vezes, você vai ter que pegar ônibus, vai ter que pegar o carro, vai ter que ir a pé, você vai ter que ir para o trabalho, você vai ter que empreender, você vai ter que estudar. Tudo isso envolve esforço. Não é verdade? Tudo isso é esforço. Você vai ter que se esforçar. Mas só se esforçar, só ser esforçado, não é o suficiente. Então, o primeiro erro é você achar que só o esforço sozinho é suficiente. Ah, eu sou esforçado. Na verdade, você precisa ser esforçado. É o mínimo que precisa acontecer para você gerar resultado. Então, olha só, quais são os sinais aí de uma pessoa que acha que o esforço sozinho é suficiente? Trabalhar duro, mas não cresce. E é uma pessoa que vive cansada. Uma pessoa que vive cansada. Alguém se identifica com essa primeira frase?
Tipo assim, eu sou uma pessoa que trabalho duro, eu me esforço, mas eu vivo cansado e parece que o resultado não aparece. Pois é, a gente vai identificando, né? Por que então que de repente eu não estou subindo de nível? Porque eu estou achando que só o esforço é suficiente para eu poder chegar lá. Pera aí, não é só o esforço faz parte do processo, mas de repente você vai precisar de um planejamento, de repente você vai precisar de ajuda, de repente você vai precisar investir mais tempo, de repente você vai precisar estudar. O esforço talvez vai ter que ser maior até do que você está imaginando, porque você está querendo subir de nível. E vamos falar a verdade, subir de nível vai requerer de você novas habilidades. Você não concorda com isso? Você não imagina dessa forma? Poxa, se eu estou nesse nível e eu quero ir para o próximo nível, eu tenho que subir um degrau. E eu vou por um nível que eu não conheço, é um nível que eu não estive, é o próximo nível. O próximo nível sempre vai ser desafiador. O próximo nível sempre vai ser diferente. Você não está acostumado com o ambiente do próximo nível. É tudo novo para você, tá? E tá tudo certo. E talvez você vai chegar no próximo nível e você vai ter medo. E tá tudo certo. O medo não pode te paralisar. O medo não pode definir o seu futuro. Então, só ser esforçado não é suficiente. Não adianta você achar que isso vai ser suficiente para você poder chegar lá. Por quê? Você vai trabalhar duro, aí você vai ver que você não está crescendo, você vai viver cansado. Por quê? Você vai viver naquela rodinha, você trabalha, é aquele ciclo, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Aí, final de semana, você sai, faz alguma coisa, vai na igreja, vai na casa de um amigo, vai numa festa, vai em alguma coisa. Só que daí você já fala assim: nossa, amanhã já é segunda-feira de novo, já tem que trabalhar, tem que acordar cedo. E o final de semana, o feriado passa voando, né? Não é assim? Quando você trabalha, parece que a hora não passa. Você está lá na empresa, parece que a hora demora um monte, o relógio, parece que está segurando o ponteiro. Mas quando chega o final de semana, quando chega a folga, uf, passa voando. Mas por quê? Porque você já está nessa corrida. É chamada corrida do hamster, né? Naquela rodinha ali. Você está acostumado, casa, trabalho, trabalho, casa. Você já não está nem pensando fora da caixinha. Você não está nem enxergando o próximo nível. Mas no fundo, você quer algo. Só que peraí, se você estiver focado nisso, só nessa corrida, não vai acontecer nada. Você está se esforçando. Mas talvez o seu esforço seja um esforço aleatório, um esforço sem planejamento, um esforço sem ter um objetivo. E o esforço é válido, tá? Não estou dizendo que você não tem que se esforçar. Não, o esforço é válido. Mas o esforço tem que ser um esforço inteligente. E aí, quando você aprender a trabalhar de forma inteligente, canalizar esse esforço para você conseguir subir de nível, você vai ver que os níveis não vão ficando tão difíceis assim. Quer dizer, difícil ele vai ser, mas você vai se superando. Você vai conseguindo encontrar ferramentas para você poder chegar lá. Então, a primeira coisa, né, é esses sinais. Identifica aí. Você é uma pessoa que trabalha duro, né, mas não cresce, está sempre cansado, é o sinal de que você já está cometendo esse primeiro erro aí, de achar que o esforço sozinho é suficiente. E qual que é a causa disso? A causa disso é a falta de direção estratégica. Que eu tenho que fazer então? Se eu já identifiquei, direção, estratégia é falta de planejamento. Anota aí para você não esquecer. Direção, estratégia, quando a causa é essa, né? A falta de direção e estratégia, você precisa de criar um planejamento. Quando você está nesse nível aqui, a coisa não está dando certo. Você está trabalhando duro, mas você não cresce, é porque é falta de planejamento. Você não está planejando, você não tem um planejamento. Se você tem um planejamento, você não está na direção correta. Você não está conseguindo executar esse planejamento de repente. De repente você não criou metas para poder alcançar esse planejamento aí. Então essa é a causa, falta de direção e estratégia. O que que isso vai causar em mim? Qual que é o impacto que isso causa? Um gasto de energia sem resultado. Lembra que eu falei da rodinha do hamster lá? Você vai ficar girando, 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 correndo, 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 gastando energia, e você não está vendo resultado. Sabe por quê? Você está trabalhando para ganhar o seu salário. Você pega seu salário, paga as contas, ele dura um dia, 2 dias ali na sua conta, e aí começa a corrida de novo, né? Aí você fala assim: caramba, será que falta muito para o próximo pagamento? Por quê? Você não está vendo dinheiro, porque você já consumiu tudo, e aí o esforço fica.
fica demais, você começa a ficar exausto, você começa a perder o sentido, a empresa que você trabalha lá começa a ficar desinteressante. Mas não é que a empresa é desinteressante. O dinheiro que você está ganhando ali talvez não seja o suficiente para você cumprir com todos os seus objetivos. E aí está faltando você subir de nível. É só isso. Está faltando subir de nível. E às vezes você está cometendo esse erro aí. Esse erro de achar que só o esforço é suficiente. Não, preciso de estratégia, preciso de planejamento, preciso saber o que que eu quero da minha vida, preciso saber para onde eu vou. E qual que é a solução, então? A solução é um planejamento inteligente. E aí eu acrescentei aqui, né? A mentoria. Eu tenho algumas pessoas que estão aqui que podem falar muito bem sobre isso, né? Que até a gente estar junto dentro da mentoria, o que que acontecia? Tava sem direção, tava bem nesse sistema ali. Às vezes gastando energia, cansado e tudo mais. E aí a gente começou um direcionamento, a gente começou a criar um planejamento. Eu sempre falo para eles sobre isso, né? A Maria Antônia está aí, pode falar. A Aline está aí também, pode falar. A Josiane também, a gente sempre fala sobre isso, né? Planejamento. A Daiana também, a gente está começando a acompanhar agora, né? Está começando a caminhar com a gente. Depois que nós começamos a mentoria, olha, eu tô trabalhando todos os dias, tá uma correria. É como você falou, você, Daiane, vai chegar e você vai falar, não, não quero mais não, hoje eu não quero cliente não. Tá. Tá vendo? Ela tá com um problema bom. Por que problema bom? Porque ela tá com problema de agenda. Tá faltando horas para ela poder atender. E isso acontece através do quê? De planejamento. Inclusive, estou até atendendo agora, mas também vendo as aulas. E olha que legal, né? A cliente está fazendo o procedimento e ainda está ganhando a aula de bônus, né? Pois é, verdade. Você viu que legal? Tá tendo a oportunidade de receber uma aula top dessa. Entendeu? E a gente precisa muitas vezes de direcionamento, né? Eu coloquei a questão da solução aqui, não por causa da minha mentoria, né? Eu estou falando da minha mentoria, as pessoas que algumas pessoas que estão aí fazem parte, né? A gente está falando daquilo que. Mas você precisa de pessoas para poder te ajudar. Você precisa muitas vezes de mentores para poder te direcionar. Eu comecei a crescer quando eu entendi que eu precisava de mentores. Então, eu tenho mentores na minha vida. Eu tenho pessoas que fazem a diferença na minha vida, que me colocam na direção certa. Isso faz com que eu gaste menos energia, né? Que eu trabalhe duro, que eu tenha esforço, mas vejo o resultado desse esforço. Não é aquela coisa que, tipo, eu estou trabalhando tanto e as coisas não estão acontecendo. Não, estão acontecendo. E eu estou vendo o resultado. E as pessoas que estão aí estão vendo o resultado. Talvez você não esteja vendo o resultado por causa disso. Está faltando um planejamento inteligente, tá? Ou uma mentoria ou alguém que possa te direcionar, beleza? Segundo erro, depender de motivação para agir. Muitas pessoas, elas querem motivação. É importante motivação? O que vocês acham? É importante ter motivação? É importante estarmos motivados? Falem para mim. O que vocês acham? Sim? Não? Talvez? Importante, porém não é o que vai nos levar ao próximo nível. Importante, mas não vai nos levar para o próximo nível. O que mais? O que vocês acham? Alguém acha que motivação não é importante? Pode colocar no chat aí, não tem problema. O que vocês acham? Bora, gente. Super importante. É que eu sou professor, eu gosto de fazer perguntas, tá? Tem, Gosto de fazer perguntas e gosto que tem vocês hora que respondam você, também. Nil, Oi. tem hora que você tem que fazer as coisas sem estar motivado, você tem que fazer. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da motivação. Motivação é importante? Motivação é importante. Mas a Não tão motivação, necessário, seria? ela não é tudo que você precisa. Motivação é só o start. Motivação é o início. Eu gosto de dar um exemplo em relação à motivação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, de fazer fogo com álcool. Vocês tiveram a oportunidade de fazer fogo com álcool? Alguém já teve a oportunidade? Sabe quando você faz o fogo com álcool? Você joga
o álcool no chão, no piso, por exemplo, e você coloca fogo. Pega aquele fogo bonito, é um fogo azul, né? Um fogo, às vezes até transparente, às vezes até você nem enxerga, dependendo. É um fogo muito bonito. Mas se você coloca ali no piso o álcool, ele, a partir do momento que o fogo consumiu o álcool, acabou. Só que se eu coloco ali um carvão, se eu coloco ali uma lenha, ou se eu pego o álcool e jogo no carvão, na churrasqueira e coloco fogo, o que que vai acontecer? Vai pegar fogo no álcool, daqui a pouco vai pegar fogo no carvão, vai pegar fogo na lenha e vai permanecer o fogo, certo? O que que tem a ver com motivação? Motivação é esse álcool. Só que eu preciso de disciplina. Disciplina é o combustível para as coisas acontecerem. Então, motivação é só o start. Eu costumo falar que motivação é 3% do que você precisa, tá? O restante é um conjunto, né? Mas o principal desse conjunto é a disciplina, é você estar decidido. Como a Josi falou, eu tenho que, sem motivação mesmo, tá? Não, às vezes você não vai estar motivado, mas se você tiver um planejamento, você sabe o que você vai ter que fazer. Então não é todo dia, você não vai acordar todo dia motivado. Você não vai acordar todo dia motivado. Eu sou uma das. A minha esposa tá aí na aula, ela pode falar. Eu sou uma das pessoas mais positivas que tem. Difícil. Assim, estamos 17 anos casados. Eu não sei se ela, de repente, ela vai poder falar algum momento assim que eu acordei mal-humorado. Mas é muito difícil. Porque eu já decidi que eu não vou estragar o meu dia logo que eu acordo. Então, eu sempre acordo motivado, porque eu ganhei o dia de presente. Então, eu tenho que fazer esse dia o melhor possível, eu tenho que atingir os melhores resultados possíveis desse dia. E talvez hoje eu vou ter resultados interessantes, e talvez amanhã eu não vou ter resultados tão interessantes. Mas mesmo assim, depois eu vou ter, se eu tiver outro dia, eu vou acordar e de repente eu vou fazer coisas diferentes e vou gerar resultados diferentes. Mas não é todo dia que eu vou estar motivado, tem dia que eu vou ter que fazer por fazer. Eu tenho o hábito de ler um livro por mês. Não é todo dia que eu quero ler, mas eu defini que eu vou ler um livro por mês, então eu tenho o meu cronograma de leitura diário. Eu defini que eu vou correr 5 quilômetros todos os dias. Não é todo dia que eu acordo motivado para correr. Não é todo dia que eu quero correr. Às vezes eu vou no arrasto. Essa semana eu estou indo no arrasto. Mas por quê? Porque eu defini que eu quero alcançar tais objetivos. E eu não alcancei esses objetivos ainda. Além dessa atividade física, ser algo que me traz um benefício para a saúde. Então tá decidido. Eu acordo todo dia cedo, faço a minha leitura, faço meu devocional, saio para correr, cumpro aquilo que eu me comprometi a fazer. Mas eu não vou estar motivado o tempo todo. Não é todos os dias que eu vou estar motivado. Mas eu vou ter que ter disciplina para fazer algumas coisas para gerar o resultado que eu quero. Então, quais são os sinais, né? Você começa empolgado, depois você abandona. Por quê? Falta de motivação. Claro que você não vai ter motivação o tempo todo, porque se você não definiu dentro do seu planejamento o que que você tem que fazer, você vai começar motivado, depois você vai perder de vista, você não vai conseguir encontrar mais. Porque não tem um planejamento, você não sabe o que que você vai fazer hoje, você não sabe o que você vai fazer amanhã, você não sabe o que que você vai fazer a semana que vem, o próximo mês. Então, o seu objetivo, o seu sonho, vai ficar muito distante, vai ficar muito distante. E aí você abandona no meio do caminho. Então, quando você começa a se empolgar e daqui a pouco você está abandonando as coisas, é porque você está cometendo esse erro de depender apenas da motivação. E não vai ser sempre que você vai estar motivado. Tem dia que você vai ter que ir porque você tem um propósito, porque você tem um objetivo, porque você tem que fazer acontecer. Ah, quer ver? Vamos falar a verdade. Vamos abrir aqui a realidade. Fala para mim aqui. Quem é que sai todos os dias de casa e já está fazendo isso há muito tempo e nunca falou assim, ah, hoje eu não quero trabalhar? Tem alguém aí que nunca falou assim, ah, hoje eu não quero trabalhar? Ah, nossa, hoje eu podia ficar em casa. Tem alguém que nunca falou isso? Não, né? Tem dia que a gente não quer ir trabalhar, não é verdade? Tem dia que você quer ficar em casa. Nossa, nossa. Ai, sexta-feira, às vezes você, poxa, queria poder não trabalhar na sexta ou na segunda-feira, né? Seria tão bom se não pudesse trabalhar na segunda-feira, né? Fosse proibido, né? Acho que é toda segunda-feira? Pois é. Muitas vezes, quando isso acontece, Esther, quando chega segunda-feira e a gente está
A gente não quer acordar, a gente não quer ir trabalhar, ou quando chega domingo à noite, já você fala assim, nossa, amanhã já é segunda-feira de novo, queria que continuasse domingo. É porque a gente já está desmotivado, é porque a gente não está vendo o resultado. Sabe o que que eu falo? Minha esposa até sabe disso, né? Eu falo que todo dia é segunda-feira. Ao mesmo tempo, eu falo que todo dia é feriado, que todo dia é domingo. Por quê? Hoje eu trabalho de casa. Hoje eu administro o meu tempo. Mas não é porque eu trabalho de casa que eu deixo de trabalhar ou eu posso fazer do jeito que eu quero. Não, às vezes eu tenho que cumprir os horários. Eu trabalho, com reuniões, com mentorias aqui, eu tenho que cumprir horários também. Mas eu coloquei para mim que todo dia é um dia importante. Não é porque é final de semana que vai ser menos importante, não é porque é segunda-feira que vai ser menos importante. É uma questão de mudança de mentalidade. Eu não vou estar motivado o tempo todo, mas eu tenho que criar caminhos para poder alcançar os meus objetivos mesmo sem motivação. Então, às vezes você vai estar motivado, você vai encontrar aquele gás, você vai com mais força, mas o dia que você não encontrar aquele gás, o dia que você não encontrar aquela chama bonita assim, você vai ter que ir da mesma forma, você vai ter que levantar e sair para fazer acontecer. Quando você, mesmo sem querer, na segunda-feira, você acorda e vai para o seu trabalho, porque você tem que bater o ponto, porque se você não for, vai ser descontado de você. Se você não for de novo, você vai receber uma advertência. Se você não for de novo, você vai ser mandado embora. É a motivação que você encontra. É o meu pagamento no final do mês. A motivação que eu encontro é o meu salário, porque eu tenho que pagar as contas. Então, quando você tem um objetivo, você quer alcançar, você quer ir para o próximo nível, entenda que você tem que usar isso como a tua motivação. A minha motivação é porque eu não cheguei onde eu gostaria de chegar. A minha motivação é porque eu quero melhorar financeiramente. Minha motivação é porque eu quero dar uma qualidade melhor de vida para minha esposa, para minha filha. A minha motivação é porque eu quero me tornar isso. Minha motivação é porque eu quero. Vai encontrando essa motivação, mas você não vai ter ela no meio do caminho. E aí você vai ter que continuar. E aí vai entrar a questão da disciplina. Você vai ter que ser disciplinado. Você decidiu o que você vai fazer, mesmo sem motivação, você vai ter que encontrar o seu resultado. Qual que é a causa, então, né? A falta de autodisciplina e de clareza de propósito. Eu costumo falar aqui que quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar está bom. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar está bom para mim. Se você não definiu onde você quer chegar, vai aparecer um monte de oferta para você, vai aparecer um monte de coisa para tirar você do foco, do objetivo e você vai aceitar. Aliás, você vai se satisfazer com migalhas. Mas quando eu sei para onde eu vou, quando eu sei o que eu quero para minha vida, não é qualquer oferta que me tira dessa direção, não é qualquer migalha. Eu não saio comendo migalha porque eu sei que lá na frente tem um banquete me esperando. Lá na frente tem coisas boas. Mas até chegar nesse banquete, vai passar por várias coisas na sua vida, inclusive a falta de motivação. Então, principal causa aí é a falta de autodisciplina, de clareza e de propósito. Então, se você tem clareza, você tem propósito e consegue desenvolver essa autodisciplina, não tem nada que te pare, não tem nada que te segure. Qual que é o impacto disso? É um ciclo de começos sem fins. Você começa e nunca termina nada. Você vira especialista em começar alguma coisa e péssimo em terminativa, né? Você não consegue terminar nada, você só começa. E não é porque não faz sentido, não, é porque você não tem motivação para continuar os projetos que você começa. Fica tudo abandonado no meio do caminho. Talvez muitos deles poderiam ter êxito, poderiam ter te levado já para esse próximo nível, mas como você não chegou até o final, você nunca vai saber desse resultado. Qual que é a solução, então? Constância com base em identidade e propósito. É o que eu falei. Quando eu sei quem eu sei para onde eu vou. Identidade, né? Quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, propósito, para onde eu vou, o que que eu quero, o que que eu vou fazer. Então a solução é você ter uma constância baseado na sua identidade e também no seu propósito. Eu coloco tudo isso aí associado com um bom planejamento, né? Definindo ali o que você quer, fica muito mais fácil de você criar esse planejamento para você poder alcançar. Então, esse é o nosso segundo erro aí dos 7. Nosso terceiro erro é negligenciar o poder do ambiente. Nil, o que que significa isso? Negligenciar o poder do ambiente. É você subestimar o ambiente que você está. Quais são os sinais? É andar com pessoas negativas, ambientes tóxicos. Isso vai deixando você naquele nível, isso vai segurando você naquele nível.
Andar com pessoas tóxicas, com pessoas negativas, vai transformar você em uma pessoa negativa. Existem estudos com comprovação científica, né, dessa parte neurológica, que quando você está perto de uma pessoa que reclama, ou quando você começa a reclamar, o seu cérebro ele começa a disparar cortisol. E aí isso vai fazendo com que você fique mais desmotivado ainda, isso vai fazendo com que você comece a atrair coisas negativas para sua vida. A reclamação não resolve nada. Talvez você não seja uma pessoa reclamona, mas talvez você está emprestando o seu ouvido para alguém que gosta de reclamar. Só o fato de você emprestar o seu ouvido já vai fazer você andar num processo negativo. Já vai tirar você do foco, vai tirar você do objetivo. Se você está perto de duas pessoas negativas, você vai ser a terceira pessoa negativa. Ou de duas pessoas reclamonas, você vai ser a próxima pessoa a reclamar. O ambiente faz toda a diferença. Assim como o ambiente leva você para o próximo nível, que é o que a gente está falando ali, a gente tem várias pessoas aqui que é da mentoria, o ambiente está nos puxando para cima, o ambiente está nos levando para o próximo nível. Muitas pessoas que estão aqui já estão comigo há um tempo, e algumas pessoas até pouco tempo, a Daiane acabou de falar, ela com pouco tempo, ela já subiu de nível. Eu acho que você já entende dessa forma, né, Daiane? Que você já subiu de nível, e assim, nesse pouco mês. Sim, verdade, Nil. E muito, porque estava bem estacionado, né? E aí, né, a direção, do jeito que você vem com estratégia comigo, eu tô elevando cada dia mais. E olha que interessante, né? É o poder do ambiente. É claro que eu não posso fazer por ela. Eu não posso fazer. Eu entendo o que ela precisa e estou direcionando ela. Agora, a obrigação de fazer, de saber o que que faz sentido, é dela. É ela que tem que correr atrás. E eu achei interessante, né, pegando esse exemplo da Dayana, que a gente conversou e ela identificou uma coisa, aí ela me mandou uma mensagem, perguntou se era possível, eu falei para ela que sim, era possível, ela falou assim, tô fazendo uma mudança. E essa mudança está gerando o resultado que ela está tendo agora, né? Então, por quê? Porque ela entendeu rapidamente, e mudou a direção. Ela queria resultado, não estava acontecendo, ela mudou, ajustou a rota e o resultado está aparecendo. Ela mesma falou aí, né, sobre essas questões. Então, às vezes, o ambiente ele pode estar atrapalhando esse nosso processo de subir de nível. Por quê? É, a maioria das pessoas, elas até querem o seu bem. As pessoas até querem o seu bem, mas elas não querem ver você melhor do que elas. Você já parou para pensar que toda vez que você se esforça, que você vai se destacar, tem alguém que chega para te desanimar? Aconteceu com você já isso ou não? Já aconteceu de alguém chegar perto de você e falar assim: ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas tem esse problema, tem outro. Toda vez que você está animado, você quer fazer alguma coisa, ela saiu da zona de conforto, exatamente. Toda vez que você quer alguma coisa, chega alguém ali do lado e aí e coloca um defeito. Traz alguma coisa para poder te desanimar. Acontece com vocês isso ou não? Ou senão a pessoa fala assim para você: não, esse lugar vai ser bem melhor da onde você estava, porque é mais em conta, você vai conseguir. E sabendo que você está num lugar pior, né? Aí depois você volta para onde você estava, que você está vendo que está melhorando tudo de novo. A pessoa vai falar para você assim: ah, eu sabia que você não ia conseguir ficar lá, porque lá não é bom. Logo eu vi. Entendeu? Não, não é que ela está preocupada com você, ela só quer opinar na sua vida. Muitas vezes um ambiente tóxico, um ambiente que não está conseguindo fazer você subir de nível, vai te atrapalhar. Ah, e tem algo interessante. Eu estava vendo esses dias sobre algo chamado Síndrome do Caranguejo. É o seguinte, quando os pescadores pegam os caranguejos e eles colocam nas armadilhas ou colocam nos baldes, aquele caranguejo que vai sair e que de repente consegue tentar sair do barco, do balde,
né, que ele faz um esforço e começa a sair dali, os outros caranguejos, eles puxam a perna do caranguejo e trazem ele de volta. Então, dentro da parte psicológica, o que acontece com o ambiente é isso. Muitas vezes, o ambiente não permite que você saia ou que você vá para o próximo nível. O que que eles fazem? Vão lá e puxa você novamente. Então, as pessoas querem o teu bem, mas não querem que você seja melhor que ela. Quando você começa a se destacar, elas vão te caluniar, elas vão falar mal de você, elas vão inventar fofoca, elas vão tentar puxar da sua perna para você voltar ali, porque ela não saiu. Se ela não saiu, por que que você tem que sair? Por que que você é especial e vai subir de nível e ela não? Então, quando você está num ambiente que não te permite o crescimento, as pessoas vão te puxar para baixo. É o que acontece. Então, esse é o terceiro erro, né? E a gente precisa aprender que gerenciar o poder desse ambiente, tá? Qual que é a causa? Zona de conforto relacional. Você se relaciona, né? Você tá no meio, num ambiente onde esse ambiente não proporciona mais um crescimento para você. Nil, e aí? O ambiente que eu tô agora não proporciona mais um crescimento. Ó, primeira coisa, seja grato porque tudo que aconteceu te trouxe até esse nível. Só que isso não vai te levar para o próximo nível. Isso você precisa entender, tá? Tudo que você viveu até agora trouxe até o nível que você está aqui. Agora, o próximo nível vai precisar de ações diferentes. Qual que é o impacto que isso vai causar na sua vida? Você vai se tornar uma pessoa sabotadora, tá? Sabotagem silenciosa de crescimento. Você vai começar a se sabotar. Vai começar a se sabotar, e aí quando você acha que você vai sair, você mesmo vai, em vez de começar a te puxar, você mesmo vai, ninguém vai me puxar? Ah, então eu vou descer. Porque você estava esperando que alguém fosse te puxar. Você começa a se sabotar. Qual que é a solução para isso? É uma curadoria de ambiente e conexões intencionais, pessoas que você entende que vai te levar para o próximo nível. Você vai ter que, eu costumo falar assim, você vai ter que sair da mesa que você está sentado e vai ter que ir para uma mesa que vai te levar para o próximo nível. Você vai ter que se encontrar, você vai ter que se conectar com pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer, que estão no nível que você gostaria de estar, tá? E deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, presta atenção nisso. Quem está no nível de cima não fica falando de quem está no nível de baixo. Você não vai encontrar pessoas que estão acima de você, em níveis acima, falando mal de quem está abaixo. Você não vai encontrar. Eu nunca encontrei uma pessoa que está no nível acima falando mal de quem está abaixo. Sabe por quê? Porque essa pessoa sabe a dificuldade que você, porque ela já subiu, ela já passou daquele nível. Só quem fala mal é quem está no mesmo nível ou quem está abaixo. Quem está no mesmo nível, quem está abaixo, fala mal. Quem está acima, não fala. Quem está acima quer te levar para cima. Ela vai fazer de tudo para que você possa entender que existe um processo de crescimento e que você pode ir e ela vai se dispor para poder te ajudar. Olha, eu te ajudo, eu te ensino, eu te estendo a mão. Ó, minha mão está aqui, pega da minha mão e vem para cá. Agora, quem está embaixo, não. Ela não vai te empurrar, pelo contrário, ela vai te puxar. E aí você vai ter que filtrar esse ambiente que você está, tá? Então preste atenção. Qual é o ambiente onde você está inserido? Nil, eu não consigo. Deixa eu voltar aqui. Nil, eu não, as pessoas que estão ao meu lado aqui são pessoas da minha família, são pessoas que não tem como tirar da minha vida. Ok, não tem como você tirar? Você vai ter que se alimentar em outras fontes, você vai ter que sentar em outras mesas, vai ser difícil, você vai ter vários conflitos, essas pessoas vão estar junto com você o tempo todo, elas vão te desanimar, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que avançar. Depois você vai ter que criar uma estratégia para ajudar essas pessoas ou convidar elas para estar indo com você. Quando elas conseguirem entender o que você está entendendo, elas vão começar a te apoiar. Mas enquanto elas não conseguem entender, elas não vão te apoiar, tá? Então, vai mudando. Se forem pessoas que não são da sua família, não são do seu convívio, mantenha a relação com elas. Não estou falando para você cortar a amizade, mas diminui a frequência. Em vez de estar todo dia, vai de vez em quando, se relaciona, conversa de vez em quando com essas pessoas. Mas muda o ambiente, começa a conversar com pessoas que estão no nível de cima, pessoas que chegaram aonde você gostaria de chegar, pessoas que já fizeram o que você gostaria de fazer. Essas pessoas vão te ajudar, essas pessoas vão te ensinar, vai te ensinar através do exemplo, vai te estender a mão, vai te falar o caminho, vai te falar a direção. Então, terceiro erro aí é você não gerenciar aí o negligenciar, né, o poder do ambiente, porque ele pode te levar tanto para cima quanto para baixo. Quarto erro, fugir de desconforto e dor.
Será que é o seu caso? Ou será que você está disposto a pagar um preço? Quer ver um exemplo bem claro? Tem alguém aqui que nunca foi assim para academia? Você não precisa estar indo agora, mas tipo, nunca fui na academia. Nunca fiz uma atividade física. Quando você vai para você começa a academia. Você vai lá, o primeiro dia você acha, tá levinho, né? Esses pesos aqui tá leve. Aí você vai lá e faz um monte, tá? Não, tá tranquilo, tô conseguindo. Pode ser homem ou pode ser mulher. Independente. Você vai, você chega todo animado, você vai lá, você faz todos os exercícios. Ou você começa a correr, ou você vai jogar praticar um esporte. Você vai lá todo animado. O que que acontece no outro dia? Fala pra mim, o que que acontece no outro dia? Muita dor. Ah, muita dor, porque o teu corpo não estava acostumado. Você entende? Teu corpo não estava acostumado, então você começa a sentir dor. Mas com os dias, o que que vai acontecendo? Essa dor vai passando. Passando, Porque você já já não dói começa a ficar mais. acostumado. Seu corpo já começou a acostumar. Seus músculos começaram a acostumar. Com o tempo, você vai diminuir a gordura, vai fortalecer, né, os músculos, vai começar a dar forma para você. Então não tem como você fugir da dor, do desconforto, não tem como. Tudo tem um preço. Quais são os sinais Para quando você crescer começa a tem fugir que da dor? doer. Oi? Para crescer tem que doer. Todo crescimento, né, gera uma dor, gera um desconforto, né? Mas quando eu estou aqui fugindo da dor e do desconforto, quais são os sinais? Procrastinação e autossabotagem. Tem alguém aqui que não sabe o que que é procrastinação? Só coloca aí no chat ou abre o microfone e fala, eu não sei. Não tem problema nenhum, tá? Não é feio, é uma palavra que não é tão antiga assim, é uma palavra nova, um termo está sendo usado agora, é procrastinação e não tem problema nenhum você não souber. Se tem alguém que não sabe, eu vou explicar. Se todos sabem, eu já vou avançar no conteúdo. É só você falar aí. Se você não sabe, só falar eu não sei. Todos sabem o que significa procrastinação? Ninguém respondeu, significa que vocês já sabem então o que é procrastinação. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós estamos procrastinando, muitas vezes nós estamos nos auto-sabotando, tá? E aí o que que acontece? Eu não quero gerar dor, eu não quero gerar desconforto, né? Então eu vou deixar para depois. Amanhã eu faço. Semana que vem eu faço. Segunda-feira eu começo a academia. Quantas vezes você já fez essa promessa? Segunda-feira eu começo a caminhar. Segunda-feira eu começo a atividade física. Segunda-feira eu vou procurar trabalho. Segunda-feira eu vou mudar a minha vida. Segunda-feira, às vezes fica tudo no peso da segunda-feira. Você começa tanto a procrastinar quanto se auto-sabotar. Vai dar certo, você vai lá e dá um jeito de não dar certo. O que que causa isso? Crença de que dor é ruim. A crença de que a dor é ruim. E a dor não é ruim. A dor faz parte do processo. A dor faz parte do crescimento. Claro que a gente não gosta muitas vezes de sentir dor, mas ela não é ruim, é por uma causa. Por exemplo, você vai na academia, você sai com dor, aí você fica tudo, você não consegue nem erguer os braços e tal. Mas, pô, tem uma causa ali, tem um objetivo, não? Eu quero ficar com aquele corpinho, quero ficar com aquele bração, quero ficar isso, quero ficar aquilo. Tem um porquê. A dor está acontecendo ali, mas não é ruim, ela vai te levar ao seu objetivo. Qual que é o impacto que isso causa? Paralisia diante dos desafios. Você fica parado, você não consegue avançar, você não consegue crescer. Qual que é a solução? Mentalidade de crescimento e ressignificação da dor. Vocês sabiam que você consegue bloquear a dor mentalmente? Vocês sabiam disso ou não? Dá para bloquear a dor mentalmente. Aprendi com você, mestre. E dá para bloquear. Você consegue bloquear a dor. Tudo com o poder da mente. Mas às vezes a gente quer evitar, né? Esses conflitos, né? Então o quarto erro aqui é fugir do desconforto, né, de desconforto e dor. Solução: mentalidade de crescimento e ressignificação. Preciso me lembrar disso, viu? Fugindo da dor, a dor me para sempre, né? Então, tem que entender que se é dor de crescimento ou não, tá? É isso que você precisa entender, se é dor de crescimento ou não. Se não for de crescimento, você tem que se livrar dela, ok?
Quinto erro, querer resultados rápidos com mentalidade lenta. Grava essa frase aí. Querer resultados rápidos com mentalidade lenta. Ó, a sua mentalidade, ela tem que estar de acordo com a sua, o seu crescimento, aquilo que você está buscando, né? Então, pô, eu estou buscando um resultado rápido. A minha mentalidade tem que ser rápida. Minha mentalidade não pode ser lenta. Ah, minha mentalidade é lenta. Então, você vai ter que se contentar com os resultados lentos. Você vai ter que ter essa noção que o resultado vai ser lento, porque a tua mentalidade não é rápida, é lenta. Nil, e aí, qual que é a causa disso tudo? Como que flui esse negócio? Quais são os sinais? A ansiedade, a impaciência, o abandono de processos. Por quê? O, os meus resultados, eu quero ele rápido. Eu quero resultado rápido, quero que aconteça. Eu preciso eu preciso mudar minha vida, eu preciso subir de nível, eu preciso ir para a próxima fase logo e tal. E aí tá, mas eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada para isso. Eu não estou plantando nada. Se eu não estou plantando semente nenhuma, vai chegar o momento da colheita, eu não vou ter o que colher. E aí vai gerar ansiedade, vai gerar impaciência, você vai abandonar o processo, porque não dá certo, porque isso, porque aquilo. Você começa a fazer isso. Por quê? Minha mentalidade não está de acordo com os resultados que eu quero. Qual que é a causa? Qual que é a causa, então? Cultura imediata e falta de maturidade emocional. Quando eu tenho uma cultura imediatista, né, daquela cultura que eu quero tudo para hoje, tudo para agora, e não tenho uma maturidade emocional, eu começo a ficar desalinhado. Eu quero resultado rápido, mas a minha mentalidade não está pronta para isso. Qual que é o impacto? O que que acontece comigo? Frustração e desistência precoce. Eu começo a desistir muito rápido. Eu nem me esforço muito porque eu sei que não vou chegar lá. Meu cérebro já falou assim: ah, a gente vai fingir, né? A gente vai fingir que a gente vai fazer e depois a gente abandona no meio do caminho. Ele já está acostumado com isso. Qual que é a solução? Entendimento de ciclos, saber que existem ciclos, tá? Que tem vez que o ciclo se fecha, você vai mudar de ciclo, tá? E processos de maturidade no processo, tá? Então, durante o processo, você vai ter que viver o processo, não tem como você pular etapas, tá? Vai ter que viver o processo, vai ter que passar por aquilo que tem que passar para gerar esse crescimento que você está buscando. Então, não adianta você querer resultados rápidos com uma mentalidade lenta. Nosso sexto erro aqui, desconhecer a sua verdadeira identidade. E talvez esse aqui seja um dos pontos muito, talvez o mais importante agora desses sete, né? Mas quais são os sinais? Você se sente perdido, se sente sem força, se sente sem direção. Você não sabe para onde você vai, sabe? Por quê? Primeiro, você não sabe quem você é. Qual que é a causa? A falta do autoconhecimento, a falta da espiritualidade, muitas vezes, que as pessoas não querem um compromisso sério. E eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando de relacionamento com o Criador. É isso que eu estou falando aqui. Espiritualidade é isso, é o relacionamento que você vai ter com Deus da forma que você enxerga Ele, da forma que você entende que Ele existe na sua vida. Qual que é o impacto? Uma vida reativa e sem consistência. O que que é uma vida reativa? Uma vida que não vai. Uma vida que não tem reação, uma vida que não tem sentido. Por quê? Quando eu não sei a minha identidade, quando eu não sei quem eu não sei para onde eu vou. Eu estou contente com qualquer coisa que aconteça. Eu vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, e aí eu vou vivendo um dia de cada vez, um episódio de cada vez. A vida perde sentido, eu desisto, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô devendo ali, eu tô devendo aqui. Se eu não subir de nível também, não tô nem aí. Se eu não mudar minha vida, se eu não der uma boa qualidade de vida para minha família também, tá tudo certo. Se eu receber, recebi. Se eu não receber, não recebi. Eu só vou levando, sabe? Vou deixando as coisas acontecerem. Qual que é a solução para isso? Uma imersão em um autoconhecimento e um relacionamento com Deus. Você precisa mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Você precisa buscar se conhecer, saber quem você é, saber quais são as suas forças, saber quais são as suas fraquezas, tratar das suas fraquezas para fortalecer as suas forças, manter um relacionamento com Deus, porque identidade é relacionamento com Deus. Não adianta, se eu estou buscando uma identidade, é porque eu preciso ir direto na fonte, aquele que me criou, aquele que me deu o fôlego de vida. Eu vou ter que ter esse relacionamento com ele, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, conforme você achar que é melhor de você se relacionar com ele.
Talvez você vai precisar de ajuda, talvez você vai precisar de um local, talvez você vai precisar de pessoas. Eu não sei como que vai ser esse seu processo, mas esse relacionamento, ele vai ser importante. Então, desconhecer a sua verdadeira identidade pode ser um erro que está atrapalhando você de ir para o próximo nível. E o nosso sétimo e último ponto é não fazer parte de uma comunidade de crescimento. Depois da Nil, identidade, eu considero que esse aqui seja o ponto mais importante aqui desses 7 erros, tá? Quais são Nil. os sinais? Você começa a caminhar sozinho, você começa a desanimar, você não tem feedbacks reais, né? Pessoas trazendo verdades para você, falando como que você pode ajustar, como que você pode mudar, o que que você pode fazer para crescer. Às vezes as pessoas te enganam, né? A Dayana acabou de falar aí, né? A pessoa fala uma coisa, aí você vai, aí depois você volta, a pessoa fala, sabia que não ia dar certo lá. Ou seja, ela fica só ali, né? Dançando conforme a música, né? Qual que é a causa disso? O medo de se expor ou até mesmo o orgulho. Isso pode ser a causa de você não conseguir fazer parte de uma comunidade de crescimento, né? Às vezes você fica, não quero me expor, eu sou bom demais para isso e tal. Não, todos nós precisamos de pessoas, nós precisamos de grupos, nós precisamos de comunidade, nós precisamos pertencer a algum grupo. O ser humano, por natureza, ele tem essa necessidade de pertencimento a algum grupo. Você precisa pertencer a alguma comunidade. E essa comunidade, se ela for bem escolhida, ela pode te levar para o próximo nível, pode te levar para a próxima fase. Qual que é o impacto disso? Crescimento lento e um crescimento limitado. Talvez você está se arrastando no seu crescimento, tá? Qual que é a solução? Entrar em ecossistemas de mentoria, network e uma comunidade de valor, tá? Se encontrar tua galera, encontrar pessoas que possam te levar para o próximo nível. O que você está fazendo aqui está te ajudando a reconhecer tudo isso para você ir para o próximo nível. Você poderia estar fazendo um monte de coisa, mas você está aqui assistindo a aula, entendeu? E eu estou te entregando um conteúdo aqui muito top. Não tô aqui fazendo de conta que estou te entregando um conteúdo. Não, eu estou te entregando um conteúdo de qualidade. Se você pegar tudo que você aprender aqui e colocar em prática na sua vida, você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai para o próximo nível. Então, esses 7 pontos aqui, né, vão ajudar você a clarear, vão ajudar você a ter esse direcionamento que você precisa. Identificando o que está te travando, fica muito mais fácil de você dar os próximos passos. Então, você não nasceu para estagnar, você não nasceu para ficar parado, você nasceu para avançar. Presta atenção num detalhe. Todas as coisas estão em movimento, tá? Tudo está em movimento. A Terra, nesse momento, ela está em movimento, ela está girando. O Sol está em movimento. A nossa galáxia está em movimento. Tudo está em movimento. Por que que só você está parado na sua vida? Até o ecossistema que você carrega dentro de você, não sei se você sabe disso, mas você tem muitas comunidades, muitos organismos vivos dentro de você. Você está carregando esses organismos vivos. Até eles estão em movimento, tá? Existem ciclos aí que se abrem e se fecham nesses organismos que estão dentro de você. Mas, de repente, você decidiu estagnar, você decidiu ficar parado. Você parou na escada ali e não está subindo de nível. Não, está na hora de você avançar, porque você nasceu para avançar, você nasceu para vencer, você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Então, a decisão é sua, é você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que querer ir para o próximo passo e ir para o próximo nível. Nil, eu não sei muito bem o que fazer. Eu não sei como dar o próximo passo, eu não sei como caminhar, eu não sei como que. Não, eu estou dizendo para você, nós temos aqui uma comunidade, eu preciso não só falar para você, né, que a gente tem esse próximo passo, mas eu vou te dar também uma oportunidade aqui, tá?